Aí, tá gravando. Vou colocar aqui, vamos fazer a leitura da prova para a gente começar. Depois a gente parte para a matéria. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil. Melhor assim? Vamos lá então. Vou já lendo as perguntas, já respondendo para a gente já ir, vamos dizer assim, finalizando essa parte. A primeira questão dava um texto, né? Mas antes do texto já vinha a pergunta verdadeira e praticamente a resposta da questão. Falava assim: fármacos utilizados primeiramente para uma doença, aprovado em bula pela Anvisa, mas que passam a ser empregados para combater outra patologia. Aí já falava o que era, né? Já estava descrito exatamente o que era. Daí ali para baixo eu não vou nem ler, mas fazia um detalhamento maior dessa situação, né? Então que o médico prescreve, né, com outro tipo de ação, pensando em outro tipo de ação, tal, que não está na bula, tal. Desculpe. Mas a primeira frase já respondia o que era. Aí a pergunta era, de acordo com a definição descrita acima, sabemos corresponder à definição de que tipo de medicamento? Então, medicamento de uso off-label. Então, é aquele medicamento que a gente considera como off-label enquanto não está colocada aquelas outras utilizações que podem acontecer. A partir do momento que é reconhecida aquela utilização, né, que está fora da bula, isso passa a fazer parte da bula, deixa de ser off-label, a gente já não chama mais. A gente só chama enquanto ele está sendo utilizado para outra atividade, outra ação, e não aquelas que estão escritas na bula. Ok? Bem tranquilo. Questão 2. Esse grupo de medicamentos corresponde a produtos médicos destinados à prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças muito graves ou que constituem um risco para a vida e que são raras. Esses medicamentos são assim designados porque, em condições normais de mercado, a indústria farmacêutica tem pouco interesse no desenvolvimento e comercialização desses produtos dirigidos para o pequeno número de doentes afetados por doenças muito raras. Então, basicamente, essa definição aqui está falando daquele medicamento que, né, como tem pouca saída, são poucas as pessoas que utilizam, a indústria não tem interesse em produzir, porque tem que mobilizar uma linha de produção, muitas vezes, para produzir uma quantidade muito pequena de medicamento, e eles não veem vantagem financeira nisso. Como que a gente chama esse tipo de medicamento? Então, ele é abandonado, né? A empresa não quer saber de produzir, ele é abandonado por todas as empresas, então a gente chama ele de medicamento órfão. Ok? Muito bem. Item 3. Uma formulação, né? Então, dando lá álcool etílico, 20 ml, glicerina, 3 ml, propileno glicol 4 e água, quantidade suficiente para 120 ml. Aí a pergunta era, quanto de água que eu tenho que adicionar à formulação? São 120 ml? Não. Por quê? Porque está escrito ali, água QSP. Então, quantidade suficiente para fazer 120 ml. Então, a formulação está dizendo que a quantidade final de produto é 120 ml. E eu vou só completar com água até chegar a 120. Se eu já tenho
20 ml de álcool etílico, 3 de glicerina, 4 de propileno glicol, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo isso num cálice, né? E em seguida eu vou completar com água até chegar nos 120 ml, na marquinha dos 120. Ou seja, se eu for fazer um cálculo ali, eu consigo entender que eu preciso fazer 120, eu já tenho 23, 24, 25, 26, 27, então 120 menos 27, eu vou colocar quanto de água? 93. Ok? Então não esqueçam, esse QSP é sempre para fazer complementação, para completar até um determinado volume ou para completar até um determinado peso. Tá? Então, sempre que tiver o QSP, indica que você vai completar uma certa quantidade que já está descrita ali do lado. Então, aqui eu vou fazer uma formulação, né, que o resultado final, a quantidade final é de 120 ml. Eu já tenho os outros componentes, né? Quanto que eu vou colocar da água aqui? O que restar, o que faltar, né, para chegar no 120. Então, nesse caso, 93. 93 mais 4 dá 97, mais 3, 100 ml, mais 20 ml, 120 ml. Aí a gente tem o resultado final, né, a quantidade final da formulação. Ok? Questão 4. Com base na fórmula a seguir, qual a quantidade de talco deveria pesar para o preparo da mesa? Então, lembrando que quando a gente tem o AN aqui do lado, esse AN quer dizer partes iguais, né? Então, ao invés de eu colocar talco 10 gramas, óxido de zinco 10 gramas, glicerina 10 gramas, vaselina 10 gramas, água destilada 10 gramas, eu vou colocar, né, já que é tudo a mesma quantidade, eu vou colocar o AN 10 gramas uma vez só, do lado da formulação, e a gente já sabe, então, que todos vão, né, ser pesados ou ser medidos na mesma quantidade. Aqui no caso, 10 gramas quer dizer que cada um dos componentes a gente vai pesar 10 gramas, tá? Não confundir com isso como peso final, como se eu tivesse todos na mesma quantidade, porém o peso final seria 10 gramas. Não. Porque eu vi gente colocando lá talco 2 gramas, óxido de zinco 2 gramas, glicerina 2 gramas, vaselina 2 gramas e água destilada 2 gramas, dando no final 10 gramas. Não, não é isso. É 10 partes iguais, mesma quantidade que está aqui para cada um dos componentes. Então, o correto seria 10 gramas. Muito bem. Questão 5. Quais das definições abaixo corresponde à preparação oficinal? E a 6 perguntava quais das definições abaixo corresponde à preparação magistral. Então, mudava a pergunta, as respostas eram as mesmas. Então, eu vou ler aqui em cima e já respondo o que é oficinal e o que é magistral. Questão A. É aquela preparada na farmácia a partir de uma prescrição de profissional habilitado destinada a um paciente individualizado e que estabeleça em detalhe sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Então, é uma preparação, né, que é feita frente a uma prescrição. Então, essa é a preparação magistral. Então, na questão 6, seria a resposta A. Mas não é na 5. Vamos ver no item B. É aquela preparada na farmácia, cuja fórmula está inscrita no formulário nacional ou em formulários internacionais reconhecidos pela Anvisa. Sim, preparação oficinal é aquela que a gente pode fazer, eu posso preparar e dispensar na farmácia de manipulação sem necessidade de uma prescrição. Quando que eu posso fazer isso? Quando essa formulação ela já existe descrita em algum formulário que seja nosso, né, do Brasil ou de outro país, mas que seja reconhecido pela Anvisa. Então, por exemplo, se vocês digitarem aí na internet formulário nacional, vai aparecer um documento da Farmacopeia Brasileira. Então, é um documento que tem lá um monte de fórmulas e então aquelas fórmulas que estão ali dentro você pode fazer. Tem, por exemplo, álcool 70.
né? Não vou pegar uma receita para fazer álcool 70. Eu posso fazer porque está descrito ali. Que mais? Deixa eu ver o que mais que eu me lembro assim. Tintura de iodo. Então, não preciso de uma receita para fazer tintura de iodo. Se for necessário, eu posso fazer, né? Chegar alguém na farmácia e pedir tintura de iodo, eu posso fazer sem receita. Sem contar que eu, como farmacêutico, eu posso prescrever. Hoje eu posso prescrever. Então, isso dá mais força para que a gente possa fazer essas preparações de uso oficinal. Vamos ver as outras três para ver o que são as outras definições, então, mesmo não sendo, a gente já sabendo que não são as corretas. Medicamentos de origem vegetal, de comprovada atuação medicamentosa em forma de cápsulas, tinturas, chás, etc. Sua técnica de preparo é fundamentalmente extrativa. Então, aqui a gente está falando de quê? A gente está falando dos fitoterápicos. Né? Então, as preparações fitoterápicas de origem vegetal, comprovação como um medicamento, etc. É aquele medicamento dinamizado ou não utilizado no indivíduo segundo dois princípios da doutrina homeopática. Aqui já fala tudo, né? Não precisa nem continuar, que é um medicamento homeopático. Substância medicamentosa que extrai forças medicamentosas de flores a partir de um método próprio, criadas originalmente por Edward Bach. Daí eu coloquei entre parênteses florais de Bach. Então aqui a gente está falando de florais também. Então não tem nada a ver com o que a pergunta pede. Farmácia de manipulação, onde trabalho, comprou 1 litro de uma solução de ácido glicólico que veio em solução a 25%. E eu preciso manipular, então, a fórmula que está ali abaixo. E a pergunta é, quantos ml eu vou utilizar de ácido glicólico? Já que ele é 25%. Então, lembrando aqui, eu não consigo escrever aqui. Vamos ver se eu consigo, só para fazer tipo uma regrinha aqui. Então, quando eu leio o rótulo desse ácido glicólico, o que eu consigo perceber? Que a cada 100 ml dessa solução, eu vou ter 25, né? 25 ml de ácido glicólico. Por quê? É 25%. Isso quer dizer que 25% daquela solução que eu comprei é ácido glicólico. O restante é um diluente, é um líquido, né, que está ali por algum motivo. Mas a concentração que eu tenho, então, é 25 partes, né, e o restante é o diluente. Então, eu posso afirmar isso aqui, que a cada 100 ml da solução, se eu pegar 100 ml, ali dentro vai ter 25 ml de ácido glicólico. O restante é um diluente qualquer. Então, se eu preciso, agora aqui acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Se eu preciso de 5 ml de ácido glicólico, eu vou precisar usar quanto dessa solução? É o X. E de onde que eu tirei 5 ml? Aqui está 5%. Então, isso aqui está dizendo que para cada 100 ml deste preparado, eu vou usar 5 ml de ácido glicólico. Concordam? Como o volume final da minha solução é 100 ml, isso quer dizer que eu vou usar 5 ml de ácido glicólico. É 5%, 5 para cada 100. Certo? Então, por isso que eu posso dizer que eu vou usar 5 ml de ácido glicólico. Então, fazendo essa continha aqui,
Isso indica que para eu ter esses 5 ml, eu vou ter que tomar 20 ml da solução, tá? Então, o volume aqui seria 20. Ficou claro isso, gente? Alguém me responda que sim ou não? Ok, então ficou claro. Muito bem. Questão 8. As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições especiais e para permitir seu melhor aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas e um pouco de água do que um comprimido. Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da pessoa, que pode ser via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, entre outras. Cada via de administração é indicada para uma situação específica e apresenta vantagens e desvantagens. Sabemos, por exemplo, que uma injeção é sempre incômoda e muitas vezes dolorosa. No entanto, seu efeito é mais rápido. Lembre-se que não é apenas a forma do medicamento que é importante. A sua via de administração também deverá ser escolhida pelo médico no ato da prescrição. Daí a gente pergunta, né, o que são formas farmacêuticas líquidas? Então, dentre essas formas que a gente colocou aqui, quais são consideradas líquidas? Então, na resposta só poderia ter formas líquidas. Condicionador é uma forma farmacêutica líquida? Não. Primeiro que ela não é nem farmacêutica, ela é uma forma, ah, digamos assim, uma fórmula cosmética, né? Condicionador é muito difícil a gente utilizar como um produto farmacêutico, mas tudo bem. Álcool em gel? Não, ele não é líquido também, ele é semissólido. Pomada é líquido também? Não, é semissólido. Colírio é líquido? Sim. Xarope é líquido? Sim. Líquido para gargarejo é líquido? O próprio nome já está falando. Sim. Então a resposta correta seria essa. Nas outras, o que tinha de errado? Loção hidratante também não é uma forma farmacêutica e não é líquida. Cápsula. Ah, mas o conteúdo é líquido, mas a forma dela não é líquida. Então ela não é considerada como líquida. Ela é considerada como sólida. Vejam só. É líquido, ela é macia, mas é considerada como sólida. Pastilha para garganta. Não, pastilha é sólida. Então ela é bem dura, inclusive. Gotas nasais, tá certo. Pomadas oftálmicas também é semissólida, então ela cairia fora. Então a única que só tem formas líquidas seria a letra B. Ok? Questão 9 a gente passa direto. Questão 10. As soluções têm vantagens e desvantagens. Então, a pergunta é: aonde que a gente tem uma desvantagem em solução? Doses completamente homogêneas, trazendo segurança à sua utilização. É uma vantagem, né? Então, ela é totalmente homogênea. Eu não preciso ficar agitando como uma suspensão para eu ter uma dose igual. E sempre que eu pegar uma certa quantidade, eu vou ter o produto exatamente com a mesma quantidade todas as vezes que eu pegar aquela mesma porção. Pronta disponibilidade para absorção e distribuição, pois o fármaco já está dissolvido e pode ser imediatamente já está dissolvido e pode ser imediatamente absorvido. Sim, é uma vantagem, né? Então, o efeito vai ser mais rápido, porque o produto já está pronto para ser absorvido. Pode ser empregada por diferentes vias, como oral, nasal, oftálmica, otológica, entre outras. Sim, tá certo. Tanto que a gente viu isso nas aulas passadas. As doses podem ser facilmente ajustadas, podendo servir uma criança e um adulto, por exemplo, somente ajustando as doses. Exatamente, é a mesma coisa, é uma vantagem. Eu posso ter o mesmo produto, né? Paracetamol em gotas, eu posso dar para uma criança e posso dar para adulto. Para a criança, eu vou ajustar a dose, tipo, uma gota por quilo de peso, e para o adulto, 35 gotas, né, no máximo. A gente já não faz a mesma
conversão de uma gota por quilo para um adulto. Quando chega lá no 35, geralmente a gente para. Item E, então, pode ocorrer instabilidade de fármaco em soluções, pois alguns fármacos em meio ao meio líquido tendem... Tá meio estranha essa frase. Alguns fármacos em meio líquido, né, tendem a ter seus processos de reação aumentados. Sim, então é uma desvantagem. O fato de a gente ter um sólido dissolvido num líquido, a gente tem que lembrar que ele reage com mais rapidez, ele pode, então, se degradar mais rapidamente. Então, é uma desvantagem. Então, a resposta correta seria a resposta E. São requisitos para veículo de preparações nasais, é certo. Ser estável é um requisito? É. Ser estéril é um requisito? É. Respeitar o pH do muco é um requisito? É. Princípio ativo insolúvel? Não, se a gente for utilizar, né, um princípio ativo que ele é insolúvel, vai ser mais difícil a aplicação, né? Então, não é um requisito correto. O correto é que ele fosse solúvel. Com respeito à farmacotécnica, julgue os seguintes itens. Manipular medicamentos como errinos e colírios demandam locais apropriados e esterilidade. Sim. Mas você falou que lá na prática as farmácias não fazem muitas vezes. Sim, mas o que diz as boas práticas de fabricação e produção é que sejam preparados em locais específicos, que sejam locais estéreis. A gente contorna isso, né, com a utilização de conservantes e um prazo de validade bem curto, mas não é o correto. É uma forma de a gente conseguir atender o cliente, mas se ele deixar aquele produto aberto, né, e que tem uma contaminação, rapidamente o produto vai se perder. Então a gente não pode colocar um prazo de validade longo, tem que ser uma coisa assim, tipo uma semana, 10 dias no máximo, e você tem que orientar o usuário do produto a não utilizar novamente depois desse prazo. Então, prestar bastante atenção na questão do prazo de validade para que ele não utilize novamente lá na frente, né, se sobrar algum produto, porque vai estar totalmente contaminado. O muco nasal tem pH 5,5 e 6,5 para adulto e 5 a 6,7 para criança. Para que esse pH se mantenha, normalmente se associa aos errinos o quê? Um ácido, uma base? A gente pode utilizar isso para puxar o pH, né? De repente eu faço uma preparação e o pH ficou 3. Então eu vou colocar uma substância básica ou alcalina, né? Para puxar o pH para aquela faixa de 5,5, 6,5. Mas isso não quer dizer que o pH vai se manter. Pelo fato de o produto estar em água, muitas vezes ele tem uma certa alteração de pH. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca uma solução que a gente chama de solução tampão. Então, as soluções tampão são colocadas exatamente para a gente manter esse pH durante todo o tempo, né? A gente corrige o pH e coloca uma solução tampão, assim o produto fica estável. Item 14. Ar frio, resfriado, sinusite e rinite alérgica promovem uma alcalinização do muco, ficando fluido, né, e formando a coriza. Errado. É acidificação. Então, quando o muco fica ácido, que ele vai, então, produzir, né, esse processo de liquefazer o muco. E o ar quente, ao contrário, é no caso da alcalinização. Então, resposta falsa. Item 15. Precisamos ajustar os errinos para que eles não prejudiquem o movimento dos cílios e não causem irritação na mucosa nasal. Faltou um L aqui. Deixando a concentração do mesmo semelhante ao do soro fisiológico. Esse processo é realizado para deixar o errino, então, o quê? Hipertônico, hiperbárico, isotônico, isobárico, hipotônico. Então, se eu quero deixar ele
com a mesma concentração, eu vou deixar ele iso, né, igual. Iso quer dizer igual, em latim, se eu não me engano. Então, seria isotônico ou isobárico. Isotônico é que vai deixar com a mesma tonicidade. Então, seria a letra C. Sobre preparações auriculares, é correto afirmar: gotas de ouvido, né? Para uso sistêmico, não. Sempre uso tópico. Não tem nenhuma substância que eu utilize, né, a via auricular para espalhar o produto pelo organismo todo. Não é igual ao nariz, que a gente tem uma absorção, né, bastante grande ali na mucosa das aulas. No ouvido não tem, então está errado. São preparações que necessitam de esterilidade obrigatoriamente. Não também. A gente não tem mucosa, né, no ouvido, onde possa ter uma penetração de micro-organismos. Então, não precisa de esterilidade. São preparações de uso tópico. Sim, sempre são para uso tópico, no local. Né? Então, não tem nenhuma que seja de uso sistêmico, como está escrito lá em cima. E o cerumen é de origem exógena. O cerumen em si é uma mistura de substâncias exógenas, sim, mas a formação dele se dá pela produção de substâncias do nosso próprio organismo. Então, oleosidade, água, cílios, né, pelos, né, tudo isso faz parte do cerumen e, claro, tem alguma coisa que vem de fora, mas a maior parte dos produtos é de origem endógena. Então, a única que está certa é a letra C, são preparações para uso tópico. Dentista mandou farmácia de manipulação preparar uma substância que age sobre a parede dentinária do dente com finalidade de desmineralizar o local e facilitar o uso de equipamento perfurante. Então, o que ele pediu? EDTA 17%, que foi esse que eu comentei com vocês, que é utilizado então para retirar todo o mineral do dente e ficar fácil usar a broca. 4 características que caracterizam o colírio. CIT, então era só para colocar o nome. Isotônico, isohídrico, estéril e viscoso, com certa viscosidade. Pronto, acabou. Não precisava explicar mais nada, era só citar. Caracteriza uma solução. Então, a solução é aquela onde um soluto se dissolve totalmente em um solvente. Pronto, acabou. E a última frase a seguir está certo ou errado. Sempre que eu aumentar a temperatura de uma solução, o sólido vai dissolver-se mais facilmente, mais rapidamente. Toda regra tem exceção, né? E aqui a gente tem também essa exceção. Tem alguns casos, muito poucos, mas eles existem, que se você aumentar a temperatura, ao invés do sólido se dissolver mais rapidamente, ele vai se precipitar, ele vai ficar cada vez mais difícil de se dissolver. Então, não dá para a gente dizer que sempre, né? Na maior parte das vezes, se você aumentar a temperatura dentro de uma solução, o sólido que você quer dissolver, ele vai dissolver mais rápido. Porém, tem exceções. Então, a frase estaria errada, ok? E é isso, gente. A prova estava bem tranquila, bem fácil. Alguma dúvida? Não? Então, Não, professor. Só quando que você vai lançar as notas da prova? não sei, é hoje que fecha. Acho que é hoje que fecha ainda os trabalhos, né? Se eu não me engano, tem um aberto até hoje. Depois disso, até o dia 20, a gente tem até o dia 20 para lançar. Tá? Beleza. Mas tem um trabalho aberto ainda, então nem que eu quisesse daria, porque tem que esperar todo mundo fazer. Vamos em frente, então? Vamos continuar com uma forma farmacêutica. Está aparecendo aí para vocês, xarope?
Sim. Beleza. Então, vamos continuar hoje com uma forma farmacêutica líquida ainda, que é bastante importante. E a gente tem, hoje, a maior parte das farmácias já não faz o xarope, mas é bastante importante que vocês entendam de onde ele vem, como que ele é preparado, algumas particularidades que existem, né? Para que, caso um dia vocês trabalhem numa farmácia de manipulação e de repente vocês precisem fazer um xarope e vocês estão sem aquela base que a gente compra pronta, vocês saibam como fazer e fazer de forma bem correta, ok? Vamos lá então. Xarope é uma forma farmacêutica das líquidas e uma das mais importantes que a gente tem. Então, tem que dar um tratamento especial para ela. Então, o xarope é uma preparação bastante antiga. Ela vem lá de muito tempo atrás, né? Então, lá no mundo árabe, surgiu a palavra xarope. Lá eles chamavam siropos, ou isso que está escrito aqui, que fica um pouquinho longe da nossa compreensão, né? Então, isso vem de muito tempo. Tem essa denominação de siropos porque é do árabe e sarabe do latim. E significa bebida ou poção. É uma solução viscosa concentrada que contém uma grande quantidade de açúcares dissolvidos, mostrando uma tendência de depósito de cristais. Então, o xarope, por, digamos assim, como uma informação básica, ele é uma mistura de água e uma quantidade muito grande de açúcar. Quando a gente for fazer a prática, vocês vão ver que a quantidade de açúcar é extraordinária. Você olha aquilo e se diz, não, isso aqui não vai dissolver na água. Isso aqui é muito açúcar para a gente conseguir dissolver na água, mas dissolve. E para isso a gente vai precisar de técnicas para conseguir fazer essa dissolução, que pode ser, a gente tem duas técnicas, a técnica de preparo do xarope a frio e a quente, ou seja, uma sem aquecimento e outra com aquecimento. Com aquecimento, a gente tem uma garantia maior de que esse produto não vai cristalizar. Vocês já devem ter pego uma vez na vida, pelo menos um xarope que quando você vai abrir o frasco, já usou, né? Ele está aberto e de repente você vai abrir o frasco e na boca do frasco tem alguns cristais, ou na tampa, né? Cristaliza um pouco. Então, isso pode acontecer, porque a gente tem uma quantidade muito grande de açúcar, e se aqueles cristais de açúcar não estão bem dissolvidos ali dentro daquele líquido, eles podem voltar à forma sólida. Então, eles podem começar a cristalizar. Talvez vocês já tenham visto também algum frasco de um xarope que começou a formar lá no fundo do frasco uma cristalização. Formou um cristal, aí ocorre o aumento desse processo de formação de cristalização. Se formar um cristal, daí esse cristal ele vai, vamos dizer assim, vai dar uma força para que outros cristais se formem. Então, o aparecimento de um primeiro cristal é um indício, né, de que o produto não está bem feito. Isso vai, né, influenciar a formação de outros cristais. Se eu não tiver nenhum cristal, não tem essa influência. Porém, apareceu o primeiro, daí esse cristal vai influenciar mais um pouquinho de açúcar cristalizar, que vai influenciar mais um pouquinho de açúcar cristalizar, e quando a gente vê, todo o açúcar está cristalizado no fundo do frasco. Mas isso é porque o processo não foi bem feito. A gente já vai ver. A gente tem, então, uma definição oficial da farmacopeia americana de 2005, que ela é bastante completa quando se fala de xarope. Então, essa definição fala que xaropes são preparações aquosas concentradas à base de açúcar ou de um substituto de açúcar, porque a gente tem o xarope sem açúcar, que é feito para o diabético, por exemplo, né? Então,
preparações concentradas à base de açúcar ou substituto de açúcar, como ou sem agentes flavorizantes e substâncias medicinais. Então, a definição é bem completa, porque ela fala que xarope é uma solução, né? Que tem o açúcar ou não tem o açúcar, os dois podem ser considerados como xarope, com substâncias que vão dar sabor ou não, né? E com substâncias medicinais ou não. Então, eu considero xarope aquilo que eu faço como a base do xarope, que é água e açúcar. Então, aquilo já chamo de xarope. Se eu coloco uma tintura de guaco, por exemplo, daí eu posso chamar de xarope de guaco. Se eu não colocar nada, eu chamo de xarope simplesmente. Ele já é um xarope, tá? Então, segundo essa definição, não precisa ter sabor e não precisa ter substância medicinal para ser chamado de xarope. Mas se tiver sabor e tiver substância medicinal, posso chamar de xarope também. E se não tiver açúcar, posso chamar de xarope também. Mas o xarope ele tem uma característica, que é de servir, né, de veículo edulcorante para mascarar o sabor de fármacos. Ou seja, ele é um veículo que a gente prepara com, né, edulcorantes, ou seja, com substâncias que dão sabor doce, para esconder um pouco o sabor ruim dos fármacos. Então, fica claro que o xarope tem que ter uma preparação doce, tá? Ah, mas e se eu fizer sem açúcar? Aí eu vou ter que colocar uma outra substância que substitua o açúcar, mas que dê aquele sabor doce. Então, a gente faz o xarope normal com açúcar. Quando a gente vai fazer o xarope sugar free, né, que é aquele que é para o diabético, a gente vai colocar uma outra substância ou uma mistura de substâncias que sejam substâncias que deem sabor adocicado. Então, no xarope normal de açúcar, eu tenho, obviamente, o açúcar. No xarope sem açúcar, eu vou colocar ou uma mistura de adoçantes, como sacarina, estévia, sucralose, mas eu tenho que obrigatoriamente ter esse sabor adocicado, porque esse sabor vai ajudar a esconder o sabor ruim de alguns fármacos. Essa é a função do xarope. Não é simplesmente dar um sabor doce e ficar mais fácil, mais agradável de tomar. É esconder sabor desagradável de algumas substâncias. Então, ou eu uso o açúcar, ou eu uso um análogo ao açúcar, né? Para que tenha esse sabor doce e a gente consiga ou esconder completamente, ou pelo menos diminuir bastante o sabor ruim de alguns fármacos, ok? E uma outra regra que a gente tem é em relação. Então, uma regra é que seja doce, né? E a outra regra é que ele seja viscoso. E essa viscosidade, então, no caso do açúcar, é um processo normal que acontece, né? Com aquecimento ou não, porque eu posso fazer o xarope sem aquecimento, que ocorre então por pontes de hidrogênio, né, dentro dessa solução que eu estou fazendo. Essas pontes de hidrogênio acontecem entre o açúcar e a água. E daí resulta na formação, né, de uma certa viscosidade. Então, outra regra que a gente tem é que seja viscoso, que tenha uma certa viscosidade. Então, quando a gente faz o xarope com açúcar, o próprio açúcar, em reação com a água, já dá essa viscosidade. Mas no caso do xarope sem açúcar, aí eu vou ter que adicionar alguma substância que dê uma certa viscosidade, porque a água meu Deus, me fugiu a palavra. Espera aí que já lembro. Com o adoçante, né, não tem a capacidade de formar essas pontes de hidrogênio. Então, eu vou ter que adicionar uma substância que vai dar essa característica de mais viscoso. Geralmente, a gente utiliza o carboximetilcelulose, que é um polímero que ele faz essa reação, então, né, e deixa a água mais viscosa, e é um produto que a gente pode ingerir sem problema nenhum.
Então, se eu for fazer uma comparação entre um xarope de açúcar e um xarope sem açúcar, no final eu vou ter sabor doce nos dois e vou ter viscosidade nos dois. E isso caracteriza o xarope, ok? Então, na verdade, o xarope sem açúcar foi uma formulação que foi criada, desenvolvida para ser semelhante ao xarope sem açúcar, para que a gente pudesse continuar chamando de xarope, né? E ter as mesmas características. Então, inventou-se, né, a adição de certas substâncias para que desse as mesmas características, a mesma viscosidade e o mesmo sabor adocicado. Quando a gente tem essa viscosidade dentro do xarope, a gente tem algumas características que são importantes, né? Então, imaginem um fármaco que eu vou adicionar dentro do xarope e ele tem uma solubilidade meio fraca, então é difícil de dissolver. Então, essa ponte, né, de hidrogênio que está ali formando essa viscosidade no xarope, ela facilita esse processo de não imobilizar, mas diminuir a reação desse fármaco pouco solúvel, né, e de repente ele começar a querer se insolubilizar e começar a precipitar. Então, essa viscosidade não permite que isso aconteça com tanta facilidade, porque para ele se insolubilizar, muitas vezes partículas do mesmo produto precisam se juntar. E nesse caso, como está mais viscoso, é mais difícil uma partícula chegar perto da outra e se juntar e começar a precipitar. Então, a viscosidade tem essa característica importante. Dessa forma, a gente consegue manter o produto mais estável. Mesmo que seja um fármaco que não seja muito solúvel, a gente consegue, não que não seja muito solúvel, que tenha uma dificuldade de solubilização, né? É pouco solúvel, digamos assim, a gente consegue então manter o produto estável por mais tempo. Outra coisa bastante importante é que, pelo fato de a gente colocar, agora aqui no caso do xarope de açúcar, tá? Não no xarope sem açúcar. No xarope de açúcar, a gente tem uma concentração super grande de açúcar, tá? Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente coloca essa grande quantidade de açúcar ali dentro dessa solução, a solução fica uma solução hipertônica, porque a gente está chegando ali na saturação máxima do açúcar. Eu preciso, né, ou aquecer, né, ou agitar muito aquela solução para que o açúcar realmente consiga se dissolver. Então ele está dentro quase que limite de saturação. Então a solução acaba se tornando hipertônica, tem uma concentração muito grande de açúcar ali dentro. E essa característica, né, de ser hipertônica inibe bastante o crescimento de micro-organismos. Por quê? Porque os micro-organismos, se eles entram em contato com essa solução, pelo fato de ela estar hipertônica, a tendência de qualquer solução hipertônica é retirar água, né, de qualquer substância que esteja ali dentro, para que a tendência é voltar a se transformar em algo estável, né, isotônica. Então, se o micro-organismo cai ali no xarope, a própria solução vai absorver, puxar a água do micro-organismo para o meio, né, para tentar se transformar numa solução isotônica. Então, o que acontece com o micro-organismo? Ele perde a água, né, e ele acaba perdendo as suas características. Sofre a chamada plasmólise, né, e assim eles não conseguem sobreviver. Então, imagine o micro-organismo cai nessa solução, a própria solução começa a absorver toda a água que ele tem. Preciso ficar isotônica, preciso ficar isotônica. Então, vou puxar essa água, né, para diminuir esse excesso de concentração de açúcar. Daí o micro-organismo morre. Então,
a própria formulação em si já tem uma ação conservante. Então, muitas vezes vocês vão ver xarope de açúcar que não se coloca conservante. Quando que é mais comum a gente ver um xarope de açúcar com conservante? Quando ele é industrializado, porque daí, né, pelo fato de ele ficar muito tempo no mercado, né, tem um prazo de validade muito grande, daí a gente coloca conservante para garantir que não ocorra uma contaminação. Se for um xarope manipulado, muitas vezes não se coloca nada de conservante. Para que colocar o conservante se o produto vai se conservar bem, né? E a utilização dele também não é muito prolongada. Então, você vai tomar um xarope por alguns dias e acabou, né? Então, não tem necessidade de conservante. Fórmula base de um xarope. Se vocês procurarem lá no formulário nacional, vai estar escrito assim: xarope simples, então é uma mistura de sacarose e água destilada. 85 gramas de sacarose e água destilada, quantidade suficiente para 100 ml. Muito bem, essa fórmula está assim lá e a gente vai deixar ela assim, sem comentários por enquanto. Essa é a formulação, tá? Na aula prática, quando a gente for fazer o xarope, a gente vai destrinchar um pouco mais essa formulação, ok? Muito bem, mas só para vocês saberem que existe uma fórmula base lá no formulário nacional e é essa fórmula que a gente utiliza sempre para fazer o xarope. Vantagens: boa conservação por ser uma solução hipertônica, né? Então, como eu comentei, tem uma concentração muito grande de açúcar, ela está super tônica, né? Hipertônica. Então, o micro-organismo não consegue crescer. Então, ela tem boa conservação. Ela é apropriada para fármacos hidrossolúveis, então eu preciso dissolver os fármacos ali na água, né? Naquela água do xarope. Não vou fazer um xarope com um produto insolúvel, porque ele vai se depositar todo no fundo, e com a viscosidade do xarope vai ser mais difícil ainda a gente fazer um processo de agitação. E ele já é um edulcorante por natureza. Edulcorante é o quê? Então, é aquele que transfere o sabor doce, né? Então, por natureza, pelo tanto de açúcar que vai, a gente já tem aí o edulcorante. Então, é uma vantagem também de ter o sabor adocicado. Desvantagem. A única desvantagem que a gente pode dizer, né, que o xarope, então, o xarope simples normal que a gente produz, né, que é a base de sacarose, ele é contraindicado para pacientes diabéticos. Então, essa é a única desvantagem que a gente tem. Então, por isso que a gente precisa de uma segunda opção, que é o xarope sem açúcar. Algumas características. É utilizado como veículo, então o xarope em si, o xarope simples, a mistura de água e álcool, água e açúcar, né, não tem nenhum efeito terapêutico, só vai ter um efeito terapêutico quando a gente colocar um ou mais princípios ativos. Então, ele é só um veículo. Pouco ou nenhum álcool. Posso preparar um xarope com álcool? Sim, a gente tem opções que a gente vai ver mais à frente. Só consegue, então, a gente só consegue preparar xarope com substâncias hidrossolúveis. Então, as substâncias elas têm que dissolver na água. Ajudam na correção do sabor. Então, muitas vezes, como eu comentei, o açúcar que está ali dentro, o sabor doce, ele vai esconder um sabor ruim, muitas vezes, de alguns produtos. E a aceitação, que é muito boa, né? Então, crianças e idosos que muitas vezes a gente tem problemas para administrar um medicamento, quando a gente administra na forma de um xarope, por exemplo, fica mais fácil para a criança tomar. E o idoso também, né? Então, muitas vezes o idoso já não consegue mais engolir uma cápsula, um comprimido, a gente pode, então, né,
utilizar, quando possível, a forma xarope para que ele possa ter a administração do seu medicamento mais fácil, facilitada. Preparo, como eu falei para vocês, pode ser feito de duas maneiras, a frio e a quente. Vamos ver cada uma delas. A preparação a frio. Então, quando a gente prepara, vocês vão ver isso na prática também, a gente vai fazer só a quente, mas o xarope ele fica amarelado, fica com uma cor amarelada. O xarope a frio, ele fica muitas vezes até incolor. Se vocês olharem alguns xaropes que são industrializados, às vezes você percebe que ele não tem cor nenhuma, é transparente como a água, né, incolor como a água. Muitas vezes coloca-se um corante para dar um aspecto um pouquinho mais bonito e não ficar parecendo que é água simplesmente, né? Mas ele, quando a gente faz o preparo, como não tem aquecimento, não tem a queima, entre aspas, de açúcar, né? Não tem a formação daquela cor mais castanha do xarope a quente. Então, nesse caso, como a gente faz sem o aquecimento, não vai ter hidrólise de sacarose. Então, não hidrolisando a sacarose, entre aspas, queimando, né? Ele não fica com cor. Já no xarope a quente, como a gente aquece, e a gente vai aquecer numa temperatura alta, vai ocorrer hidrólise de um pouco da sacarose e isso vai trazer uma coloração castanhada. O que acontece? No caso da preparação a frio, como a gente não tem aquecimento, alguns micro-organismos, né, podem sobreviver ali dentro. Sobreviver, né, que eu digo, sem como é que posso dizer? Sem os processos de retirada de água. No caso de fungos, principalmente. Algumas algas, poucas bactérias e algumas leveduras que não se utilizam e não têm na sua composição tanta água, eles podem acabar se sobrevivendo ali dentro. É mais comum a gente ver, então, um produto com fungo, né? No caso do xarope frio, do que qualquer outra coisa. Então, de onde que pode vir isso? Da própria água que a gente está utilizando para fazer o preparo, ou do próprio açúcar, né? Quando a gente compra o açúcar, ele não é estéril. Então, pode ser que no meio daquele cristal todo de açúcar que a gente tenha, venha algum micro-organismo. Então, ele pode passar para esse xarope, na preparação a frio. Nesse caso, seria importante colocar algum tipo de conservante também. Né? Quando a gente não sabe a procedência da nossa água, então, digamos lá, numa farmácia de manipulação, vou fazer o xarope a frio. Faço um processo de controle de qualidade da minha água e acusa lá alguns micro-organismos, né? Então, vou usar conservante. Compro açúcar, até faço lá uma cultura tal para ver se tem alguma coisa no açúcar e surge alguma coisa. Vou, então, usar um conservante. Por quê? Porque o aquecimento vai matar muitas vezes os micro-organismos. Vocês vão ver que é um tempo elevado que fica em aquecimento. Aqui, como não tem aquecimento, é simplesmente a gente colocar o açúcar, colocar a água e colocar isso em agitação. Vai agitando, 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 agitando. Depois de um bom tempo, um grande tempo, a gente tem todo o açúcar dissolvido ali dentro e a gente tem uma solução límpida como essa que está no frasco. Mas como não tem aquecimento, então alguns micro-organismos podem sobreviver, tá? A maior parte não, porque eles vão então perder toda a água para o meio, mas alguns que não têm essa necessidade tão grande podem sobreviver ali. Então é uma desvantagem que a gente tem. Na preparação a quente, a gente vai ter então esse processo de aquecimento por bastante tempo. Vai ocorrer um pouco, como eu falei, vai ocorrer um pouco de hidrólise do açúcar, e vai dar aquela coloração amarelada, né?
E o que acontece? A gente tem que ter bastante cuidado nesse processo. Então, eu vou misturar o açúcar na água, eu preciso que esse produto chegue lá numa temperatura de 80 graus, e eu preciso fazer o aquecimento desse produto em 80 graus por 10 minutos. Nem 9, nem 11. Se eu fizer menos, ele pode cristalizar depois. Se eu fizer mais, ele pode começar a queimar, caramelizar. Então, ah, esse processo de temperatura alta por um período mais ou menos longo, de 10 minutos, né, faz com que os micro-organismos também acabem, a maior parte deles, né, acabem perdendo a vida ali dentro, nessa temperatura. Ah, pode ter algum micro-organismo que sobreviva? Difícil, mas a gente nunca sabe, né? Mas pode acontecer. E esse processo, então, né, de 10 minutos aquecendo a 80 graus, vai fazer, então, também que o açúcar ele se dissolva mais rápido. Ah, mas 10 minutos é rápido? É, se você for comparar com a preparação a frio, que pode levar muito mais tempo para ocorrer todo esse processo de dissolução. Então, no final das contas, a preparação a quente, né, com o aquecimento, então, é mais rápida, né? Então a gente consegue ter o resultado melhor, né, mais rapidamente do que na preparação a frio. E por que tem a preparação a frio, então? Principalmente na indústria, né? Para a indústria é melhor ficar mais tempo agitando e dissolvendo todo aquele açúcar do que gastar energia, e daí não está falando de 100 ml de xarope, está falando de milhares de litros, né, para você aquecer tudo aquilo e manter tudo aquilo a 10, em 10 minutos com uma temperatura de 80 graus, pode ser um custo muito grande. Então é mais fácil para a indústria processo a frio que o gasto com energia vai ser muito menor. Adjuvantes que a gente tem no xarope. Como o xarope é uma base, né, ele é só o veículo, ele não tem o princípio ativo, tudo ali é adjuvante. Então, a sacarose é adjuvante, a água é adjuvante, o conservante é adjuvante se for utilizado, que não é essencial, né? Vou colocar um sabor? Vou. Sabor de morango. Então, o flavorizante pode ser um adjuvante. É sabor de morango? Vamos colocar, então, uma cor rosa? Vamos. Então, é um adjuvante também, é o corante. Preciso dissolver mentol, por exemplo. Ele não dissolve na água, mas eu preciso colocar esse mentol dentro do xarope. Então, eu vou precisar de um pouquinho de álcool. Então, esse solvente pode ser considerado adjuvante também. Vou usar ele para dissolver o mentol para colocar dentro do xarope. Espessante, estabilizante, são outras substâncias que a gente considera como adjuvantes também. Então, tudo aquilo que pode entrar na composição de um xarope base, né, a gente considera como adjuvante. Ah, mas o xarope de açúcar não precisa de espessante, mas o sem açúcar precisa. Precisa de estabilizante? Geralmente, no industrializado precisa, né, para você manter aquela viscosidade por um tempo bastante grande. Acondicionamento. Local fresco, seco, bem fechado, embalagem de vidro ou plástico e longe das crianças. Óbvio, né? Porque as crianças vão, principalmente se for um xarope que tem um gostinho mais ou menos gostoso, elas vão ficar bastante interessadas em buscar mais produto. Então a gente consegue colocar o xarope tanto num frasco de vidro quanto num frasco de plástico. Precisa ser um frasco âmbar, aquele frasco de cor castanha? Não necessariamente. Quando que a gente utiliza o frasco de cor castanha? Geralmente quando algum produto ali dentro tem sofre reações com incidência de radiação solar ou de luz, né? Então, dependendo do produto, né, que eu vou colocar ali, talvez precise de um vidro
obrigatoriamente de um vidro âmbar, mas não necessariamente. Depende muito das substâncias que vão fazer parte desse xarope. Alterações físico-químicas. Então, calor pode alterar, a luz pode alterar, a precipitação do açúcar pode alterar. Em que casos? Né? Em casos específicos, principalmente a questão da luz. A luz por si só e o xarope simples não tem essa alteração direta. Porém, dependendo do princípio ativo que for colocado ali dentro, pode ter. Alteração microbiológica, crescimento de micro-organismos. Então, para evitar isso, a gente vai utilizar o conservante ou a própria concentração de açúcar já vai ser suficiente. E quando a gente utiliza conservante microbiológico, a gente utiliza esses mais comuns, nipagin, né, benzoato de sódio. Tem vários conservantes aí que a gente pode utilizar para evitar a proliferação de micro-organismos. Aqui, só para vocês, então, terem uma noção do xarope dietético, né, o xarope sem açúcar, como eu comentei, a gente vai precisar, então, colocar das mesmas características do xarope de açúcar para esse xarope sem açúcar. Então, eu preciso ter viscosidade, então eu vou colocar lá o carboximetilcelulose, que é um polímero que vai reagir com a água e vai dar uma certa viscosidade no produto. Nessa formulação, obrigatoriamente eu vou precisar de um conservante, porque não tenho açúcar para fazer a conservação. Então, eu vou precisar de um conservante, vou utilizar aqui o metilparabeno, que é, nome comercial, nipagin. Aqui eu tenho uma mistura de dois diferentes adoçantes, sacarina e ciclamato de sódio. Então, os dois que vão dar o sabor adocicado. E a água destilada. Então, eu tenho carboximetilcelulose dando a viscosidade e a sacarina e ciclamato dando o sabor doce. Dessa forma, reproduzo o xarope sem açúcar, sem a utilização do açúcar. Embalagem, plástico ou vidro âmbar. Aqui, no caso, a gente vai precisar do vidro âmbar. Por quê? Porque algum desses componentes aqui pode sofrer alterações se tiver incidência de luz. Armazenamento pode ser feito em temperatura ambiente e estabilidade de 3 meses. Isso aqui para a gente fazer o xarope dietético na farmácia de manipulação. Tá? Numa indústria de fármacos, 3 meses de estabilidade não é suficiente para mim, né? Então eu preciso, né, colocar outras substâncias que vão aumentar essa estabilidade. Gente, vamos parar por aqui. Aí a semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Que a gente tem bastante coisa ainda para falar de xarope e outras preparações semelhantes ao xarope. Alguma dúvida? Não, professor, só se a próxima aula vai ser prática mesmo ou vai ser aqui no remoto. Não, vai ser aqui porque a gente não terminou, né? Como eu tinha falado, se a gente não terminasse, a gente deixava para outra semana, tá? Então, semana que vem voltamos aqui. Tá bom? Beleza. Então, tá bom, gente. Um bom final de semana para vocês e até sexta que vem. Tchau, professor. Bom final de Tchau. semana. Obrigado.